aula de hoje é dessa miniatura linda de bolsa saco que você pode, inclusive, transformar em tamanho real, aumentando somente o fundo da peça e automaticamente aumentando o corpo. Olha que gracinha que elas ficaram e vieram completar a nossa coleção. A aula está cheia de dicas, eu ensinei passo a passo cada detalhe da bolsa e eu vou ficar muito contente se você vier fazer companhia. Para essa peça, eu usei Tex 885, e eu recomendo para fazer peças em tamanhos originais. Para essa peça menor, usei fio de Tex 590, sempre usando uma agulha para deixar o ponto firme. Nós começaremos a nossa bolsa pelo fundo, depois faremos o corpo em ponto fantasia, na sequência faremos a amarração e, por último, a alça. Nós começaremos o nosso trabalho por essa pecinha aqui, que é o fundo da bolsa. Nós iniciaremos por uma carreira de correntinhas e vamos seguir o trabalho fazendo carreiras de ida e volta de pontos baixos. Serão 6 carreiras. Para começar o trabalho, eu pego o meu fio, faço um E, passo o dedo por dentro e puxo. Fiz meu nó corrediço. O meu nó corrediço conta como minha primeira correntinha. Passo a minha agulha por dentro do nó e aperto até a espessura da minha agulha. Vou fazer mais 7 correntinhas, porque eu já conto o meu nó como a primeira correntinha. E eu preciso de 8 correntinhas de base. 2, 4, 6, 7, 8. Fiz 8 correntinhas. Fiz minhas 8 correntinhas, já posso fazer mais uma corrente de subida para começar a minha primeira carreira de pontos baixos. Essa corrente de subida eu não conto na minha base, porque acaba confundindo. É por essa razão que eu nunca somo a corrente de subida no meu trabalho, porque assim eu sei quanto que tem a minha base. Então, vamos lá, eu pego a ponta da minha agulha, essa corrente é a de subida, então não é nela, é aqui. Coloco a ponta da minha agulha, puxo uma alça, fico com 2 alças na minha agulha e arremato as 2 alças de uma vez só. Eu vou fazer isso até o final da minha carreira. Eu tenho 8 correntes de base, então eu vou ter 8 pontos baixos. Utilize sempre uma agulha compatível com o fio para deixar seu ponto firme. Peças como bolsas, elas precisam de estrutura, não podem ficar mole com buracos entre os pontos, porque isso não dá qualidade ao seu trabalho. Então, trabalhe sempre com uma agulha que deixe seu ponto confortável de trabalhar, mas que também deixe o trabalho firme. Ó, fiz, então, meus 8 pontos baixos aqui, né? A primeira carreira, subo uma correntinha, viro o meu trabalho e vou voltar aqui, ó, que eu tenho o primeiro ponto baixo, coloco a minha agulha aqui e vou fazer o primeiro ponto baixo da segunda carreira, ó, sempre pegando aqui, ó, as 2 alcinhas, tá? Vou fazer até o final e eu já volto para mostrar como que ficou mais essa carreira aqui. Então, vou fazendo assim. Cheguei aqui no meu último ponto baixo, sempre pegando as 2 alcinhas, faço o meu ponto aqui, subo uma correntinha, viro o meu trabalho e já posso voltar novamente fazendo 8 pontos baixos. Eu preciso, aqui eu tenho 2 carreiras, eu tenho que totalizar 6 carreiras fazendo exatamente iguais como eu fiz tanto a carreira como as viradas. A virada sempre é uma correntinha e sempre vou fazer ponto baixo em cima de ponto baixo. Eu vou fazer as 6 carreiras e eu já volto para mostrar como que ficou o fundo da nossa bolsa. Aqui, ó, cheguei no final da carreira, a virada já sabemos fazer, uma correntinha, viro, ponto em cima de ponto, sem nenhuma novidade. Eu já volto com o fundo da minha bolsa pronto.
finalizei o fundo da bolsa. Perceba que o fio começa de um lado, o fio inicial, e termina do outro. Assim, eu sei que eu fiz 6 carreiras e ficou assim, desse jeito aqui. Vamos para o próximo passo. Minha próxima carreira será uma carreira de pontos baixos, contornando todo o meu fundo da bolsa. Nós finalizamos o fundo, agora iremos começar a nossa carreira para fazer a subida do corpo da nossa bolsa. Vamos lá. Aqui está o fundo da nossa bolsa e nós faremos todo o contorno pegando na parte onde tem correntinhas, nas correntinhas. Onde não tem correntinhas, pegando nesses buraquinhos ou entre carreiras. E nas quinas teremos aumentos. Eu fiz um desenho para facilitar o entendimento. Esta carreira que eu fiz em 2 cores aqui para ficar mais fácil de entender. Onde eu fiz na cor mais escura, no mesmo buraquinho, é um aumento, aqui é uma quina. Então, são 3 pontos baixos na quina. Ó, então, os aumentos eu fiz de outra cor. Então, aumento 3 pontos baixos no mesmo buraquinho. Aumento 3 pontos baixos no mesmo buraquinho. Aumento 3 pontos baixos no mesmo buraquinho, aumento 3 pontos baixos no mesmo buraquinho. Nosso trabalho, ele é um retângulo. Então, na parte maior do meu retângulo, eu vou fazer 6 pontos baixos, tanto em cima como embaixo. E nas laterais, eu vou fazer 4 pontos baixos em cada lateral para fazer essa carreira de contorno. Aqui eu tô usando 2 cores, só para facilitar o entendimento. Ó, aqui, ó, perceba que eu fiz, ó, 3 no mesmo buraquinho aqui, né? E perceba que eu peguei aqui, ó, quando eu tenho a carreira de correntinhas, é bem fácil, eu pego nos buraquinhos. E quando eu não tenho, eu vou pegar, ó, ou entre carreiras, aqui, ó, entre uma carreira e outra, então naquele buraquinho aqui, ó, bem no meio. Então, aqui eu tenho que pegar 4, tenho que pegar bem no meio da carreira aqui, ó, pra ficar certinho. Aqui eu tenho correntinhas, então tá fácil, ó, eu pego embaixo de cada correntinha. E aqui mesma coisa, perceba que tem que ficar alinhado, ó. Eu peguei a correntinha aqui, desse lado tem que estar alinhado com esse lado, ó. Aqui, ó, peguei nesse fiozinho, tá alinhado com o lado de lá, não pode ficar torto, senão fica feio o fundo da bolsa. Ó, peguei aqui nesse buraquinho, o lado de lá, no buraquinho também, porque aqui eu não tenho correntinhas, eu tô trabalhando na lateral. Ó, peguei aqui onde tá o fiozinho, o lado de lá também é onde está o fiozinho. Vamos colocar em prática. É bem fácil mesmo. Depois que você viu o desenho aqui, vai ficar mais fácil ainda de fazer. Então, vamos começar. Eu subo uma correntinha, assim, e vou entrar aqui, ó, nesse buraquinho, no meio do ponto, bem na quina aqui, ó, pegando as 2 alcinhas e fazer 3 pontos baixos, porque aqui é a minha quina, que é aquela partinha lá que eu fiz com a cor mais escura. 1, 2, 3. Assim. Aqui é a minha quina. Agora, eu tenho que fazer 4 pontos baixos aqui. Então, vamos estudar onde serão esses pontos. Eu faço um ponto aqui, nesse buraquinho, outro ponto aqui ao lado onde tá esse fiozinho, outro ponto aqui, 3, e o último ponto aqui onde tá esse fiozinho, para fazer os 4, porque eu estou na lateral menor. Então, vamos lá. Vamos começar, ó. 1, 2, 3, 4. Faço um aqui. 1.
Aí, aqui, 2. Essa parte é bem importante para dar perfeição no trabalho da gente, ó. 3 aqui. Prestar bem atenção, fazer com bastante calma. Aqui, 4. E chegamos novamente na nossa quina. Então, fiz os 4 aqui. Agora, eu vou introduzir a agulha aqui na quina, nesse buraquinho, e fazer aqui 3 pontos baixos, que é a minha virada. Assim, 2, 3. Então, já fiz um lado aqui. Ficou assim. Vamos para o nosso próximo lado. Aqui eu tenho que fazer 6 pontos baixos e mais a quina. Eu estou aqui, então vai, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, a quina. Vamos colocar em prática. Aqui, ó, entro no buraquinho, só ponto baixo, sem nenhuma novidade, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e cheguei na quina que eu faço 3 pontos nesse buraquinho aqui. Vamos lá. Entro no buraquinho, vou prendendo esse fio aqui do início, ó. 1, 2, 3. Ficou assim. Agora, eu tenho que fazer 4. Vou fazer, ó, vou contar os 4 aqui, para chegar na quina e tem que estar alinhado com o lado de baixo. Aqui eu vou fazer, ó, pego alinhado aqui, ó, 1, 2, aqui no fiozinho, 3 aqui no buraquinho e o quarto aqui no fiozinho. Então, vai ficar assim, ó. Pego aqui no buraquinho. Vou prendendo o fio lá do início aqui por trás para já ficar arrematado. 1, aí o segundo é aqui no buraquinho ao lado desse fiozinho. 2, o terceiro aqui nesse buraquinho. E o quarto e último aqui nesse buraquinho. 4. Já fiz mais um lado e cheguei novamente em mais uma quina. Essa quina está bem fácil de fazer, porque eu vou pegar aqui, ó, nessas 2 correntinhas do topo. Então, é muito simples, ó, porque ela tá numa localização fácil. Então, eu faço aqui as 3, meus 3 pontos baixos, assim, e fiz mais uma quina. Agora, a continuação é muito fácil, porque eu vou fazer 6 pontos baixos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para finalizar essa carreira. Eu vou fazer os 6, porque não tem nenhuma novidade, com a câmera desligada, e eu já volto para mostrar como ficou. Fizemos a volta toda, 32 pontos. Se eu contar os pontos da minha volta, cheguei aqui no último, meu último ponto baixo, assim. E lembra daquela correntinha de subida que eu fiz no início? É aqui, eu vou pegar só a alcinha de trás dela, aqui, assim, e fazer, opa, um ponto baixíssimo. E fechamos com sucesso a nossa carreira. Vai ficar assim. A próxima carreira é muito fácil. É uma carreira de ponto baixo, feito em cima de cada ponto baixo da carreira anterior. Então, faremos 32 pontos baixos em cima
dos pontos de base. Eu subo uma correntinha para começar o trabalho e para facilitar e eu saber onde está o início, principalmente para quem não tem muita experiência, pode marcar assim com o fiozinho, ó. Porque aí eu sei onde é minha subida. Então, subi, agora vou pegar só a alcinha de trás e vou fazer um ponto baixo em cima de cada ponto baixo da carreira anterior, totalizando 32 pontos baixos. Eu vou desligar a câmera, fazer a volta toda e eu já volto para mostrar como fazer o fechamento. É importante contarmos os pontos e chegarmos em 32 pontos. Fiz a volta toda, um ponto baixo em cima de cada ponto baixo, pegando só na alcinha de trás, totalizando 32 pontos novamente. Antes de darmos continuidade, eu quero dar uma breve explicação de como é feito esse ponto em alto relevo. Ele é feito somente por ponto baixo. Sim, somente pontos baixos. A diferença é que eu vou fazer pontos, ao invés de eu pegar sempre no topo da correntinha, eu vou pegar um no topo da correntinha, como eu já estou acostumada, e o próximo ponto eu vou pegar lá na base da corrente, lá na base do ponto baixo da carreira anterior. Eu vou encobrir, encapar o ponto da carreira anterior. E assim sucessivamente. Então, eu faço um ponto encobrindo, um ponto normal. Um ponto encobrindo, um ponto normal, que está aqui embaixo da próxima carreira. E na próxima carreira é invertido. Vamos colocar em prática, que aí vai ficar mais fácil de entender. Dei a volta toda, aí onde eu tenho o fiozinho azul, eu passo a minha agulha aqui por cima dele, ó. E faço um baixíssimo e posso tirar meu fio para fazer o fechamento da minha carreira. Para começar a próxima carreira, faço uma correntinha e coloco novamente o fio aqui em volta do meu ponto para marcar o início e o final da minha carreira, assim facilita bastante. Essa carreira, ela é muito fácil. Ela é feita por somente pontos baixos novamente. Só que eu vou fazer um ponto baixo alongado, um ponto baixo tradicional. Um ponto baixo alongado, um ponto baixo tradicional, a volta inteirinha. Vamos colocar em prática. Vou começar, já fiz a minha subida aqui, vamos começar pelo ponto alongado. O ponto baixo alongado nada mais é que um ponto baixo feito na base do ponto. Ao invés de eu fazer na correntinha do topo, eu faço na base. Aqui. Então, ponto baixo alongado. O próximo é um ponto baixo tradicional. Novamente, ponto baixo alongado. Então, venho aqui, ó, está aqui meu próximo ponto. Então, eu pulo aqui a base do que foi o tradicional, o próximo é aqui, ó. Aqui. Assim. O próximo é um ponto baixo tradicional. Agora, é um ponto baixo alongado. Aqui, ó, venho na base do ponto. Eu encapo meu ponto baixo com outro ponto baixo. É bem fácil. Ó, ponto baixo tradicional. Próximo ponto, ponto baixo alongado. Perceba que aqui na base, ó, vai ficando um alongado, um normal, um alongado, um normal, um alongado, um normal. E eu vou seguir assim a volta toda. É bom olhar a base, porque assim eu não fico em dúvida, ó. Que nem aqui, fiz um ponto baixo tradicional. O próximo é um ponto alongado. Então, aqui, eu já tenho um alongado aqui, pulo esse, o próximo é aqui, ó. Então, fica fácil, principalmente na curva, né? Na curva aqui que dá uma confundida. Então, eu olho a base. Aqui, ó, fica um alongado, um tradicional. Agora, aqui, um tradicional. E vão ser 32 pontos, exatamente o mesmo número da carreira
anterior. Tem que ser sempre o número par, porque esse padrão de pontos é par para dar certo. Então, fiz aqui um alongado, pulo aqui, o próximo é aqui, ó. Em cima desse. Agora, ponto baixo, tradicional. Próximo, ó, o alongado tá aqui, pulo esse, aqui vai um alongado. O ponto baixo alongado, como eu já falei, ele é só um ponto baixo que encapa o ponto baixo da carreira anterior. Então, aqui foi um alongado, um tradicional, aqui vai um alongado. Vou fazer a volta toda e eu já volto para mostrar como está ficando, porque não tem dificuldade. A dificuldade é só prestar atenção para ficar assim, ó, alternados. Agora, esse foi tradicional, o próximo é alongado. Quando eu estiver em dúvida, é só olhar na base, onde tem que pegar, ó. Um alongado, um tradicional. Um alongado, um tradicional. Um alongado, aí não dá erro, principalmente na quina. Aqui onde dá um pouquinho mais de dificuldade. Mas aí eu vi que eu peguei aqui, ó, esse alongado, então aqui tem que pular. O próximo vai ser aqui. E no final contar para ver se o número deu par, para ele encaixar direitinho. Eu vou terminar aqui minha carreira e eu já volto para mostrar como que ficou. Dei a volta toda, fazendo o meu padrão de pontos fantasia, que é um ponto alongado, um tradicional, um alongado, um tradicional. Tem que ser um número par, independente do número de pontos que eu estiver fazendo, ele tem que sempre ser par, porque ele vai iniciar aqui, ó, com ponto alongado e vai finalizar com um ponto aqui, ó, tradicional, tá? Para encaixar. Lembrando, ó, encaixou, ó, aqui alongado, aqui tradicional. E se eu olhar aqui embaixo, ó, alongado, tradicional, alongado. Tá certinho, tá? Então, posso tirar o meu fio aqui e fazer o meu baixíssimo, ó. Fiz aqui, então, aqui é minha subida, faço o meu ponto baixíssimo para fechar a minha rodada. Vai ficar assim. Fiz a volta toda, finalizei com um baixíssimo e a partir de agora nós vamos subir as paredes da bolsa com uma novidade, para ficar melhor essa emenda. Então, eu fiz o baixíssimo aqui, eu não vou subir nenhuma correntinha, eu vou já começar aqui, ó, fazendo o meu ponto baixo, desse jeito aqui, que é o que fica em cima do ponto alongado. E o próximo é um alongado. Por que que eu fiz isso? Para não ficar a emenda, a gente tentar disfarçar ao máximo, que fica mais bonito o trabalho. Então, aqui fiz o tradicional, aqui, o próximo é o alongado. Eu vou fazer a volta toda desse jeito aqui, e daqui a pouco eu volto para mostrar como eu vou fazer a união do final dessa carreira. Assim, ó. Então, sem novidades, eu vou fazendo, onde tem o ponto baixo tradicional, eu faço o alongado, onde tem o alongado, eu faço o tradicional. É só prestar atenção e vai ficando assim, ó, a minha carreira. Vou fazer a volta toda e eu já volto. Dei a volta toda, fiz 31 pontos e vou fazer aqui meu último ponto alongado. E a partir de agora, posso colocar um marcador aqui, se eu quiser, onde eu fiz o meu último ponto. Então, eu não vou fazer a união das carreiras, seria aqui, ó. Eu vou continuar direto. Aqui, ó, já começo a subir, ó, a próxima carreira, aqui um ponto baixo, tradicional, um alongado, sem fazer as uniões, porque dá um melhor acabamento no final aqui. Então,
ó, tradicional, alongado. Eu vou direto, eu continuo a próxima carreira fazendo ponto baixo tradicional e ponto baixo alongado, sem fazer nenhuma união, porque o próprio ponto, ele acaba unindo as carreiras. Não há necessidade de fazer baixíssimo e fechar a carreira daqui para frente. A gente vai fazer, eu só marquei ali, porque na hora de finalizar, eu preciso finalizar nesse mesmo lugar para não ficar torto. Mas perceba, ó, que vai dar certo, tá? Eu vou fazer a volta toda, quando chegar ali no final, eu volto para mostrar como que ficou. Cheguei aqui no final, se fosse um ponto tradicional, eu teria que fazer a emenda, fazer a subida, mas esse ponto não precisa. Eu só preciso, ó, tá vendo? Ó, ele sobe aqui, mas não tem necessidade de fazer nem carreira de subida e nem o final da união da carreira, apesar que não é circular, não fica um trabalho circular, mas ele vai se fechando sozinho. Então, vou fazer mais uma carreira e volto para mostrar, ó, que tá aqui o início, tá vendo? Mas não precisa, a gente vai continuar assim, como se eu estivesse trabalhando circularmente, apesar de não ser. Dei mais uma volta e continuo sempre igual. Ó, aqui, ó, se eu perceber, aqui tá um pouquinho mais para cima essa carreira, mas como esse ponto, eu trabalho como se fosse meia carreira em cada rodada, então essa técnica, e ele sobrepõe pontos, essa técnica de não fazer a emenda é que deu mais certo. Eu fiz várias tentativas até conseguir de um jeito que não ficasse emenda, porque é muito feio numa peça pequena ter uma emenda muito grande. No final da aula eu vou mostrar as tentativas que eu fiz. Então, assim, eu preciso só aqui, ó, para quando eu finalizar, eu saber, ter que deixar marcado aonde está o início. Mas eu vou trabalhar como se fosse um tapete circular, um trabalho circular, por 12 carreiras, ou então até a altura que eu achar que ficou bom para minha bolsa. Eu vou fazer e quando estiver na altura de 12 carreiras, eu volto aqui para mostrar como ficou. Fiz todas as minhas carreiras de subida, eu fiz 12 carreiras, mas você pode fazer quantas carreiras você gostar mais do resultado. E está aqui o início da minha última carreira e aqui o final da minha última carreira. Já posso tirar meu marcador. E então, faremos pontos baixíssimos, pegando aqui as duas correntinhas do topo. Somente pontos baixíssimos. Eu posso marcar aqui onde eu comecei, só para saber, para facilitar quando eu chegar no final da carreira, assim. E vou fazendo pontos baixíssimos, pegando assim as duas correntinhas do topo, a volta toda. Eu vou fazer a volta toda e eu já volto para mostrar como finalizar. Fiz a volta toda, cheguei aqui, consigo olhar por cima também como fica o acabamento. Posso puxar o meu fio mais ou menos 15 centímetros, cortar para finalizar. Agora, passo meu fio na agulha de costura e venho aqui na minha primeira correntinha, passo por volta dela e volto por dentro e passo para trás do meu trabalho. E assim fica uma carreira infinita, desse jeito aqui, a borda toda, e eu posso arrematar aqui por dentro esse fio, aqui. Paradinha rápida na aula para você me contar se você já fez alguma das minhas miniaturas e qual modelo você mais gostou. Escreve aqui nos comentários porque eu vou ficar muito feliz de saber se você quer aprender
novos modelos, além desses modelos que nós já aprendemos. E eu agradeço muito também se você puder compartilhar essa aula em um grupo de crochê. Assim mais gente assiste e eu fico animada para gravar novas aulas para você. Vamos continuar. Agora, eu posso virar meu trabalho do lado avesso, assim, para finalizar esse arremate. Estou com o fio aqui, eu vou descobrir aonde que ele fica mais escondidinho. Eu faço um estudo aqui por onde que eu posso passar esse fio. Eu uso sempre uma agulha sem ponta e vou escondendo o meu fio para ficar um arremate bem bonito mesmo. Não é porque tá pelo lado de dentro que a gente tem que fazer de qualquer jeito, deixar um nó, ou quem virar a bolsa do lado avesso vai conseguir ver onde está o arremate. É bom para a gente treinar arremates mais perfeitos. Então, assim, eu vou estudando por onde que eu posso passar que não dê para ver o meu fio. Ó, estou passando, ó, por dentro dos pontos. Então, esse é o segredo de fazer um arremate bem perfeitinho. E a gente, nas miniaturas, pode ir treinando para quando chegar em peças grandes, a gente já tá bem craque de fazer o arremate bem perfeitinho mesmo. Então, eu vou fazer esse trabalho que eu tô fazendo aqui, ó. Perceba que eu estou escondendo o meu fio, que não dá para ver, ó. E vou chegar até o final fazendo isso. Eu estudo aqui, ó, passo por esse pontinho aqui, só por esse fiozinho, sem abrir meu fio, assim. E aí, eu passo por dentro dessas duas alcinhas aqui. E vou fazer isso até chegar lá embaixo. Quando chegar lá embaixo, eu posso cortar, porque já vai ter ficado bem arrematadinho. Perceba que eu faço sempre o mesmo trajeto. Eu não vou fazendo, não é aleatório, não é o acaso, não. Tem um trajetinho aqui. O arremate é a parte mais difícil da peça e é onde a gente descobre se a peça está bem feita ou não. Então, eu vou fazer até o final, mas ó, olha como ficou certinho. Vou fazer até aqui embaixo, mais ou menos, e aí eu vou passar o fio aqui e vai ficar muito bem arrematado. Vamos continuar. Arrematei, perceba que não fica nenhum defeito nem por dentro, já posso virar minha peça. E vamos agora chegar na parte dos finalmente. Vamos fazer os acabamentos. Eu começo modelando bem a minha peça, para deixar ela bem certinha. Vai ficar assim, a nossa bolsinha. Vou começar pela amarração aqui, pelo tassel. Vamos começar fazendo o nosso tassel. Pego 2 dedos, seguro aqui meu fio e enrolo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Assim, desse jeito. Passo a minha agulha aqui por dentro das minhas argolas, seguro com o meu dedo aqui, pego o meu fio e faço aqui, passo o fio assim e faço uma correntinha para unir todos esses fios juntos, desse jeito aqui. Agora, eu vou fazer 20 centímetros de correntinhas para esse tamanho de bolsa. Se a bolsa for maior, eu estiver usando um fio mais grosso, posso fazer um pouquinho mais, uns 5 centímetros a mais. É melhor sobrar do que faltar. Se for uma bolsa em tamanho original, eu vou ter que fazer testes. Vou ter que medir para ter uma ideia mais ou menos de quanto que eu preciso fazer, porque eu não posso fazer o tassel dos 2 lados antes de passar pela bolsa, porque ele não passa pelos buraquinhos da bolsa. Então, eu faço o tassel de um lado, faço as correntinhas, passo pela minha bolsa, as minhas correntinhas, para então fazer o tassel do outro lado. Eu vou fazer os 20 centímetros de correntinhas e eu já volto. Fiz 20 centímetros de correntinhas. Agora, eu deixo mais ou menos 40 centímetros de fio e já posso cortar meu fio aqui deste outro lado. Esse lado onde está a agulha, assim, eu já posso puxar para não desmanchar, porque eu vou passar por esse lado, por dentro dos buraquinhos dos pontos da bolsa para fazer a amarração. O lado do tassel, eu ajeito meus fios para ficarem bem organizadinhos e coloco em cima
de um outro fio e já posso amarrar aqui para formar o nosso tassel. Vejo se tá bem arrumadinho aqui, se tá na altura que eu gosto, antes de dar um nó mais forte, assim. E vou apertando aos pouquinhos quando eu vejo que tá do jeito que me agrada. Então, dou um nó aqui, posso virar, dar mais 2 nozinhos do lado de trás, posso apertar um pouquinho mais. Assim. Aí eu passo essas pontas em uma agulha com ponta aqui e passo aqui por dentro para lá. Passo desse jeito aqui, ó, para as pontas ficarem aqui para baixo. E aí eu já posso cortar as pontas do meu tassel, assim. Corto aqui, corto essas argolas e deixo do tamanho, aqui arrumo e deixo do tamanho, corto aqui e deixo do tamanho que me agradar mais. É só pegar aqui e cortar. Assim. Um lado, o tassel está pronto, tenho os meus 20 centímetros de correntinha e meus 40 centímetros de fio. E vou passar uma agulha de costura na ponta do meu fio. Agora, vamos marcar onde passar o nosso cadarço de correntinhas. Primeiro, eu marquei o meio da bolsa, com um araminho aqui de pão. Aí aqui, eu tenho um ponto alongado, então eu marquei pro lado direito dele, aqui, primeiro lugar onde vai sair o meu cadarço, de um lado. E pro outro lado eu faço a mesma coisa, eu tenho aqui um ponto alongado, marco aqui. Então, eu já fico com os meus 2 furinhos da frente. Aí, eu conto, ó, 2 pontos alongados, 1, 2, e marco, que é na lateral da bolsa. Aqui. Conto 2 de novo, ó, 1, 2, e marco aqui. Essa parte, eu vou passar toda por dentro, aqui, por esses pontos alongados, na segunda carreira. Então, não na primeira, na segunda. Eu vou pegando pontos alongados da segunda carreira. Só preciso prestar atenção que, como aqui é a minha emenda, às vezes dá uma confundida. Então, ó, aqui o segundo, aqui o segundo. Eu vou olhando onde que é, ó. Aí o segundo é aqui, então vou olhando sempre na carreira de cima onde está o segundo, a segunda carreira para passar por aqui. E desse lado eu vou fazer a mesma coisa. Então, tenho aqui o buraquinho, aí eu conto 2 também, ó. 1, 2, marco aqui. Conto 1, 2, marco aqui. E já posso passar, então, o meu cadarço. Agora, já posso passar a ponta do meu fio que está com agulha, os buraquinhos que eu marquei. Começo por esse lado, que vai ficar o tassel para fora. Então, passo aqui, ó, e deixo meu tassel mais ou menos da altura que ele tem que ficar. Vejo o lado que eu quero também, da correntinha, assim, e já posso passar aqui, ó, onde eu marquei. Passo aqui. Aí, eu passo na outra marquinha aqui, assim. Já posso virar a minha bolsinha para o lado avesso, para passar aqui na parte de trás. Virei para o lado avesso e passei prendendo aqui nas pontas, por dentro dos pontos, nos lados. No meio, eu não peguei. Já posso desvirar a minha bolsa. Ficou assim. Já posso fazer a passagem aqui nas marcações da lateral. Passei a volta toda aqui por dentro, ao lado assim, cheguei na frente. Já posso tirar meu marcador e colocar um plástico, um papel, alguma coisa dentro, para deixar ela mais modeladinha enquanto a gente tá manipulando bastante. Agora, já posso puxar meu cadarço
para descobrir se ele ficou de tamanho bom, se eu preciso desmanchar alguma correntinha. Então, é só ajeito, não deixo ele, gosto de deixar ele não muito maior do que a frente da bolsa, assim, não ultrapassar muito, para ficar bem original mesmo. Então, vou fazer isso e eu já volto. Ó, já deixei bem franzidinho, agora eu já posso fazer aqui o meu nozinho. Assim, desse tamanho, tá ok? E vou desmanchar a minha correntinha até essa altura, porque agora eu já sei quanto que eu preciso. Pego uma agulha aqui e desmancho essa parte que ficou sobrando. Como eu falei, no momento que eu fiz as correntinhas, é sempre melhor sobrar do que faltar, porque aqui se estivesse faltando não ia ter muito o que fazer. Então, eu vou desmanchar para poder fazer meu tassel. Para desfazer o nozinho, eu pego uma agulha com ponta e abro aqui o meu ponto para ele ir soltando. E aí, é só desmanchar, ó. Soltou? E aí, eu desmancho minha correntinha até o tamanho que eu vou achar que eu quero aqui. Eu quero desmanchar mais ou menos até aqui para fazer o tassel desse lado. Depois que eu desmanchei o nozinho, é só pegar aqui, ó, por essa travinha que fica atrás e vir puxando até o tamanho que eu considerar que está bom o tamanho da minha correntinha. Quem não quiser ter o trabalho de desmanchar, eu acredito que uns 17 centímetros, talvez 16, seria suficiente para não precisar desmanchar, mas é um risco. Eu prefiro desmanchar do que perder o trabalho inteiro, ainda mais porque dá um pouquinho de trabalho passar aqui em volta. Então, eu prefiro sempre que sobre. Eu desmanchei até o tamanho que eu queria, sobrou a última argolinha, passo a minha agulha aqui e posso fazer meu tassel exatamente do mesmo jeito que nós fizemos lá no começo. 2 dedos, enrolo aqui 5 vezes, 1, 2, 3, 4, 5, e vou fazer uma correntinha prendendo todas essas minhas argolas juntas, para eu poder amarrar, então, o meu tassel. Pego uma aqui e passo por dentro, assim, aperto bem e faço mais uma correntinha, desse jeito aqui. E já posso puxar meu fio para, assim, arrematar aqui o meu tassel. Essa parte de amarrar eu não vou mostrar, porque eu já mostrei lá no início. É só amarrar aqui e cortar as pontinhas. Finalizei e ficou assim. Agora, vamos fazer a alça. Faço 30 correntes, deixando uns 15 centímetros de fio no início, para que eu possa depois finalizar a minha alça. Agora, eu alongo aqui o mesmo tanto que eu alonguei do outro lado, mais ou menos uns 15 centímetros, corto, e vou fazer aqui ao lado da minha carreira de correntinhas, pego outra cor, no mesmo tamanho, assim, e vou fazer uma nova carreira, pegando dentro da minha carreira aqui de pontos baixos, de correntinhas, vou fazer uma carreira inteira, pegando assim, ó, pontos baixíssimos, pegando por essas correntinhas laterais aqui, sem nenhuma novidade. Pontos baixíssimos, pegando na correntinha. A carreira inteira eu vou fazer e eu já volto quando estiver pronta. Desse jeito aqui, vai ficando assim. Ficou assim a minha carreira. Já posso alongar aqui na ponta, do mesmo tamanho da outra cor, cortar aqui e começar a minha terceira carreira. Eu deixo essas pontas porque eu vou usá-las para costurar na bolsa. Então, vamos começar agora, novamente, a nossa cor inicial, que era o cinza. Pego aqui,
passo por dentro da correntinha, deixo o fio do mesmo tamanho e faço mais uma carreira de pontos baixíssimos, aqui, a carreira inteirinha, do mesmo jeito que eu já fiz as outras. Eu vou fazer a carreira toda e eu já volto para mostrar, ó, vai ficando assim, listradinha a carreira, sem nenhuma novidade do que nós já fizemos até agora. Ó. Fiz a carreira toda, então eu já posso alongar do mesmo tamanho das minhas outras pontas, cortar, puxar aqui para ficar assim a minha alça. Nesse lado que fica aqui, essa argolinha é só desmanchar para ficar bonitinho. E eu já posso agora costurar na minha bolsa. Eu vou costurar aqui embaixo de onde passa aqui esse cadarcinho, assim, passar para dentro e amarrar. E o lado de lá, mesma coisa. Vou passar aqui e aqui, costurando e amarrando pelo lado de dentro. Agora eu vou ter que fazer um nó, porque precisa ficar bem firme, principalmente se for uma bolsa em tamanho original. O lado de fora vai ficar assim, e o lado de dentro vai ficar amarrado assim. Eu vou cortar isso aqui e passar uma colinha aqui, se eu quiser, para ter certeza que não desmanche. E do outro lado vou fazer a mesma coisa, vou prender aqui, nesses dois buraquinhos que ficam embaixo do meu cadarço. Passo aqui, dois fios por um lado, um fio pelo outro. E depois de prender as alças, a minha bolsinha ficou assim. Olha que charme essa bolsinha saco, se ela não é muito linda. Escreve pra mim aqui embaixo o que você achou, se você gostou, se você pretende fazer em tamanho original. Para fazer em tamanho original, é só aumentar o tamanho do fundo, o resto é tudo igual, porque automaticamente, aumentando o tamanho do fundo, nós já vamos aumentar o tamanho circular de cada carreira. Aí é só fazer na altura que a gente quiser. A alça, eu não preciso só fazer de crochê, posso usar uma alça de couro, de corrente. Aqui a amarração também, posso usar um cadarço que eu já tenha. Não tem limite para a criatividade para fazer essa bolsa. Ou então eu posso fazer exatamente igual, porque ela é muito fofa, muito linda e dá vontade de fazer para a gente usar essa bolsinha aqui. Quando a gente aprende a técnica para fazer as miniaturas, fica bem fácil para fazer o tamanho original, porque eu já desvendei as dificuldades, a dificuldade de passar meu tassel, a dificuldade de fazer a alça, como que eu tenho que fazer meu ponto, eu já testei, então eu já sei onde que é difícil e onde que é fácil. Essa é a grande vantagem de eu começar pela miniatura, assim eu não perco meu tempo e eu não chego no final de uma peça e fico com resultado que não me agrada, porque eu já vou, cada peça que eu faço, a gente vai melhorando o nosso acabamento, é o acabamento que faz uma peça ser bonita. Escreve aqui embaixo para mim se você gostou da aula de hoje e eu aproveito para agradecer muito, mas muito mesmo, por você ter ficado comigo até o final. E eu agradeço também os comentários tão lindos e tão carinhosos que têm me incentivado tanto a criar novas peças diferentes que não existem muitas vezes na internet, como essa bolsinha, por exemplo, que é uma criação 100% minha, não existe essa miniatura. Porque vocês são especiais nos comentários que vocês deixam para mim. Eu agradeço muito, muito mesmo também se você puder compartilhar em um grupo de crochê. Assim mais gente assiste, eu fico animada para gravar novas aulas para você. E eu mando um abraço bem apertado, bem carinhoso, com tudo que tem melhor dentro do meu coração, é o que eu desejo para você. Tchau e até a próxima!